disposto a ouvir a palavra? Amém. Abra então comigo a palavra em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios 3, 14. Dando mais uma informação, o pastor Adilson, que vai pregar hoje, é professor no Logos. Ele veio aqui abençoar a turma e eu ouvi muitos elogios sobre ele. Então eu acredito que vale a pena você vir assistir ao que o homem de Deus tem a dizer. Efésios capítulo 3, 14, diz assim a palavra: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, ou seja, por essa razão eu oro, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio de quem? Por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, repita comigo, juntamente com todos os santos, compreender, veja se isso é possível, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. De quê? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Vou repetir: o amor de Cristo excede todo o conhecimento. Todo conhecimento científico, pessoal, intelectual, cultural, experiência de vida. O amor de Cristo excede a tudo isso. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu estou aí no final do versículo 19. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E esse é o título da minha mensagem: cheios de toda a plenitude de Deus. 20. Esse sacraseado, ou seja, para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, tudo o que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em quem? Atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Só na nossa geração? Não. Nas gerações passadas também? Sim. Nas gerações futuras também? Sim. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre, para toda a eternidade. E se você concorda com essa oração de Paulo, diga amém. Amém. Vamos orar agora? Feche aí seus olhos. Senhor, obrigado por esse texto maravilhoso da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos desafiados, e muito bem desafiados, amorosamente desafiados, a Te conhecer com mais profundidade. Ajuda-nos, Senhor, a meditar rapidamente, brevemente, nesse texto tão rico. Em nome de Jesus, peço a Tua inspiração sobre mim e sobre os Teus servos, para que nós possamos aprender coisas a respeito da Tua vontade sobre nós. Em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Pois é, amados, o título da minha mensagem hoje é exatamente um final do versículo 19: cheios de toda a plenitude de Deus. E o que é plenitude? Eu fui lá para o dicionário. Plenitude é um estado ou qualidade do que é pleno, do que é cheio, do que é completo. Plenitude, enfim, é totalidade. E é interessante que Paulo fala cheios de toda a plenitude. É quase que uma redundância, é um pleonasmo. Cheios de toda a plenitude.
A plenitude já é o total, já é o máximo, já é tudo. E Paulo nos recomenda assim: olha, é possível que vocês sejam cheios de toda essa totalidade, de toda essa totalidade, de tudo aquilo que Cristo é, de todo o amor que Cristo tem, de todo o amor que Cristo representa. Paulo é enfático nisso. E aí, quando a gente olha para o próprio texto, e ele nos desafia a pensarmos nas dimensões desse amor, dessa manifestação, aí no versículo 18, na parte B, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse poder de Cristo, desse amor de Cristo, dessa ação de Cristo, desse ensino de Cristo. Quando nós somos desafiados a tentar compreender essas dimensões, eu não sei quanto a você, mas eu me acho muito pequeno para tentar compreender essa dimensão toda. O amor de Cristo é incalculável, o amor de Cristo é imensurável. Não dá para a gente compreender a totalidade do total, é complicado para um ser humano. E aí eu quero mostrar para você que a proposta de Cristo não é impossível de ser feita. A proposta de Cristo, ela é muito sim profunda, ela é muito sim chamativa para um compromisso, ela é chamativa para uma doação. Então eu quero afirmar que Deus deseja que nós tenhamos conhecimento sobre a plenitude dele. Deus deseja isso. A proposta de Jesus neste texto é que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se essa é a proposta, eu posso entender que essa é a vontade. Deus deseja que você conheça a Deus na sua plenitude, na sua total plenitude. Mas como, pastor? Me parece que esse desejo de Deus é impraticável na vida humana. E a olhos humanos realmente é. A olhos humanos, num comportamento humano, num dia a dia, parece que é. Mas vamos ver algumas afirmações. Essa proposta é, na verdade, um chamado, um desafio para um processo. E esse processo se chama andar com Deus. Quer conhecer a Deus na plenitude, quer conhecer a Deus na totalidade, quer conhecer os planos de Deus para a sua vida, então você precisa andar dia após dia com o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Ande após mim, ande junto comigo, aprendei de mim. Todos esses chamados são chamados para que nós nos acheguemos à totalidade do que Deus quer. E mais, Deus deseja que a gente seja cheio, não somente que a gente conheça, porque conhecer é uma coisa, estar cheio é outra coisa. Você conhece, talvez, o quanto a empresa onde você trabalha arrecada financeiramente dizendo, mas você não está cheio dessa dinheirama toda que a sua empresa arrecada com a sua participação de trabalho também. Conhecer é uma coisa, estar cheio geralmente é diferente. Provavelmente é diferente. Deus deseja não somente um relacionamento teórico, mas Deus deseja, mesmo que seja o que eu vou falar uma redundância, um relacionamento prático, um dia a dia, um andar com Deus. Deus deseja que você mergulhe nessa imensidão da plenitude chamada Deus. Deus é imenso,
Sua vontade é imensa, sua criatividade é imensa, o seu amor é imenso, o seu poder é imenso, a sua presença é imensa, Ele é onipresente, a sua consciência, a sua ciência é imensa, Ele é onisciente. Deus te chama hoje, a mim e a você, para nós mergulharmos nesse mundo surreal para nós, neste mundo extrasensorial, extra-humano, extra-sentidos, nós mergulharmos num mundo espiritual, aonde Deus é que é suficiente para nos levar a andar sobre as águas. Se você entende isso aí, diga um aleluia, meu amado. Como então viver, conhecer e viver a plenitude de Deus na sua vida? Eu vou te dar um rascunho, vou te dar só algumas dicas. Não dá para falar sobre isso em 40 minutos, mas eu elaborei aqui algumas ideias para que você possa perceber o que Deus está propondo e o que eu estou colocando para você, creio que inspirado pelo Senhor para trazer essa mensagem. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é conhecer e reconhecer plenamente a plenitude do amor de Cristo. É redundante mesmo. Eu preciso querer conhecer e querer reconhecer o amor, a plenitude do amor de Cristo. Como, pastor? Em 3 eras, de 3 maneiras. A primeira maneira e a primeira era é que o amor de Cristo nos resgatou do pecado. O amor de Cristo te resgatou do pecado. E se você admite isso, se você vibra com isso, diga um amém aí bem forte, meu amado. A Bíblia diz que eu e você estávamos presos num lamaçal do pecado, num tremedal de lama. A Bíblia diz que que o pecado, ele nos prendia de uma forma como se fosse uma areia movediça, que a gente por nós mesmos queríamos sair disso, mas que a gente não conseguia. Mas a palavra nos diz que quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, Ele nos arrancou, Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para outro império, o império do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E se você foi alcançado por isso, dê aí um glória a Deus e aplauda quem te libertou. Aleluia! 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 Então, para entender um pouco, pelo menos, da plenitude do amor de Deus, eu preciso compreender que Ele já agiu no meu passado. Eu, Antônio, não sou quem eu era. Eu creio que você que está aqui não é mais quem você era. E se você concorda com isso, eu estou falando a verdade, dê um glória a Deus aí. O Senhor me transformou. O Senhor te transformou também? Amém. É preciso reconhecer que o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus é tão grande que Ele olhou para mim e para você, gente que ou fazia um monte de coisas erradas, ou até não era tão mal assim, era gente boa, mas carecia do amor de Deus. Da mesma forma que gente ruim, Ele nos alcançou. E isso fala do nosso passado. Jesus agiu com amor no nosso passado. Ele apagou, Ele pagou, Ele esquece de todos os erros que eu e você cometemos. Ele pagou o preço na cruz do Calvário com o seu sangue, por causa dos pecados que você já cometeu. Meu amado, minha amada, o diabo não pode mais acusar você daquilo que Jesus já pagou por você. Não pode. Eu vacilei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, fiz mesmo, errei,
mas o sangue de Jesus me purificou de todos esses pecados e de todos os outros pecados que eu cometo hoje e que eu virei a cometer. Você entende o valor disso? A imensidão do amor de Cristo. Eu não merecia. Eu creio que você também não merecia. Não se sinta ofendido por isso. Mas a palavra diz que é por graça que Ele nos alcança. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você cremos nesse Deus amoroso que entregou o seu próprio Filho Jesus por nós. E é por isso que Ele já interferiu no nosso passado. Eu estou aqui conjecturando que eu estou falando para pessoas que creem em Jesus, que já são salvas. Deus já agiu sobre o nosso passado, mas Deus também age com a sua plenitude no nosso presente. Deus nos salvou no passado, mas Deus nos salva no presente. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ah, se não fosse o Senhor que está ao nosso lado. A Ana estava ministrando louvor, eu estava ali atrás, relendo o texto, estudando mais um pouco, e eu estava ouvindo ela dizer que quem tem uma lâmpada não fica na escuridão. Mais ou menos isso que você falou. Quem tem uma lâmpada, melhor ainda, quem tem uma lâmpada do Senhor não se perde. Olha que profundo isso. Quem tem a lâmpada do Senhor, quem se guia pela lâmpada do Senhor, não se perde. O Senhor está nos salvando hoje, dia após dia. Salvar de quê, pastor? Salvar de não tomar caminhos errados. Salvar de perigos do dia a dia aí fora, que alguns a gente vê, outros a gente nem vê. Salvar os nossos familiares de problemas que eles possam estar enfrentando, de desvios psicológicos, espirituais, morais. Mas o Senhor, nós oramos e o Senhor nos salva por misericórdia a nós, por resposta às nossas orações. O Senhor ainda nos salva. Hoje, amados, Ele está cuidando de você, Ele está salvando de você de um monte de coisas que Ele precisa salvar, que você precisa ser salvo. Eu vou além, às vezes Deus nos salva de nós mesmos. Às vezes Deus nos salva de nós mesmos. Então Deus é um Deus que nos salvou no passado, e a plenitude do amor dele é tão grande, o amor dele é tão grande, que ele ainda hoje nos salva dos outros, nos salva do diabo e nos salva de nós mesmos. Olha como é que essa dimensão é maior do que a gente imagina no dia a dia. Olha como a gente é distraído para perceber as coisas que Deus está fazendo. Ele fez e eu preciso dar graças. Ele está fazendo e eu preciso dar graças. Eu preciso estar atento. Meu amado, não espere passar 5 anos para você reconhecer o que Deus está fazendo hoje. Não espere passar 10 anos. Não espere chegar o futuro para você reconhecer o que Deus está fazendo no presente. Ei, se alguma coisa está indo de uma maneira que você não gostaria que fosse na sua vida, pare para orar e saber qual é a vontade de Deus nesse assunto. Pare pelo menos um dia, Não peça segundo o seu coração, mas peça para Deus te mostrar o que está no coração dele a respeito do assunto que você tem a tratar. Geralmente nós oramos ao Senhor, pedindo a solução do nosso problema ao Senhor, segundo a nossa vontade. E o Pai Nosso diz: seja feita a vossa vontade. E eu quero te dizer uma coisa, amados: mesmo que você não seja muito achegado ao Pai Nosso,
o que sempre vai acontecer não é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor na sua vida, na minha vida, e eu glorifico ao Senhor, porque muitas vezes Ele fez a vontade dEle e não a minha. E se você tem coragem de glorificar a Deus, erga a sua mão aí e dê um glória a Deus, meu amado. Ah, se Deus fosse fazer tudo o que a gente quer, seríamos garotos mimados, meninas birrentas, crentes malcriados. Mas graças a Deus, que Deus, mesmo com a plenitude do seu amor, Ele mostra que a plenitude do seu amor também é dizer não. Isso é uma lição para nós, não é? Se você ama uma pessoa, aprenda a dizer não. Não com amor. Dizer não com amor. Dizer não com respeito. Dizer não sem ofensa. Mas dizer não. Terceiro, aliás. Então Deus nos abençoou no passado. Deus nos mostra o seu amor no presente. E Deus nos mostra o seu amor, nos mostrará o seu amor no nosso futuro. Se você crê nisso, diga um aleluia. É interessante, amados, porque Deus não é um Deus só de passado e não é um Deus só de presente. Nós temos a verdadeira esperança. Nós não esperamos somente em nós mesmos, ou pelo menos não devemos esperar. Escute, pare para pensar um pouquinho. Quais são as suas bases de segurança para viver o seu futuro? É claro que aqui temos pessoas de diferentes idades e diferentes também planejamentos. E é muito bom você fazer planejamentos. É bom que os jovens estudem, por exemplo, para que haja um futuro. É bom que os mais maduros poupem para que haja uma reserva financeira. É bom você ter a noção de que você vai ter uma aposentadoria. Isso tudo é ótimo. É bom você se cuidar, a sua saúde, para que quando chegar a velhice, porque todo dia nós ficamos mais velhos. Já percebeu isso? É ruim de admitir, né? Mas todo dia nós temos células que morrem e cada dia nós estamos vencendo mais um dia, mas chegando mais próximos do dia que o Senhor vai nos chamar. Verdade. Desconfortável, mas verdade. Quais são os seus planejamentos? Todos eles são muito bons, precisamos estudar muito. O pessoal que é mais maduro, estude. Volte a estudar, complete o 2º grau, faça uma faculdade. Se você já fez uma faculdade, faça uma pós. Se atualize, vamos lá. Nossa igreja incentiva muito isso. Estude, se aprimore, leia, busque conhecimento. Tudo isso é muito bom. Porém, você pode criar tudo isso, toda essa estratégia financeira, cultural, intelectual, profissional, sentimental, de saúde. Você pode tentar criar toda essa parafernália, mas se você não colocar Deus como base disso tudo, no primeiro desabamento de um desses assuntos, você vai ficar simplesmente apavorado. Quando alguma coisa não sair como você previu, você vai ficar sem chão. Então tudo isso é muito bom. Todos esses planejamentos mostram responsabilidade da gente. A gente tem que ser responsável com a vida que o Senhor nos deu. Porém, amados, nós precisamos contar com aquele que está no versículo 20. Vamos lá comigo? Deixa o seu texto aberto aí, Efésios 3.
Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos, ou planejamos, ou arquitetamos, ou estudamos, ou fazemos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que oramos, do que tudo que intercedemos, do que tudo que choramos para conquistar, do que tudo que nos alegramos para alcançar. Mas o Senhor, Ele nos dá isso, e nos dá infinitamente mais do que a gente planejou. Mas nós precisamos colocar os nossos planejamentos nas mãos do Altíssimo, porque Ele é capaz. Eu não sou capaz de fazer infinitamente mais do que eu planejei, mas eu conheço um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Então o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve, é um Deus que mostrou o seu amor pelo meu passado, pelo seu passado, é um Deus que mostra o seu amor pelo seu presente, mas é um Deus que já está mostrando o seu amor pelo seu futuro. O seu futuro está nas mãos do Altíssimo, do Senhor, que criou você, que te conhece desde o ventre da tua mãe, que conhece cada fio do teu cabelo, e conhece cada uma das tuas células. E se você entende o valor disso, diga um aleluia, dê um glória a Deus aí, meu irmão, e aplauda ao Senhor que nos conhece e nos ama. Aleluia! Ele não só nos conhece, mas Ele nos ama. E esse amor é manifestado dia após dia. O amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é para sempre na sua vida. O único que pode colocar em risco essa relação de amor somos nós. Os únicos. Eu é que posso me afastar do amor de Cristo, vamos dizer assim, por minha própria iniciativa. O livro de Romanos diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada poderá separar você. Segundo, como estar cheio de toda a plenitude de Deus? Segundo, permitindo que o conhecimento do amor de Cristo seja maior do que o seu próprio conhecimento, os seus próprios conceitos. Aqui vem uma chave para você. Muitas vezes, amados, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós não conhecemos, desfrutamos, vivenciamos o amor de Cristo, porque nós estamos impregnados de conceitos próprios, de amor próprio, de decisões próprias, de caixinhas próprias, de orgulho próprio. Existe domínio próprio, mas também existe orgulho próprio. Há uma luta. Há uma luta do ser humano entre o amar o seu prazer, amar o que lhe causa alegria, amar o que lhe causa felicidade, do que vivenciar o amor de Cristo em nós. Há um duelo. Há um duelo. E esse duelo, ele muitas vezes impede que o amor de Deus, que está disponível a nós, seja recebido, vivenciado e praticado por nós. Como assim, pastor? Muitas vezes a gente coloca as nossas próprias razões e convicções acima das orientações que Cristo nos dá. Então, para que você desfrute do amor de Deus, é preciso colocar as suas convicções, é preciso colocar as suas próprias razões debaixo
do amor que Cristo manifesta por nós. Resumindo, as minhas verdades não podem ser maiores do que as verdades que Cristo tem para mim. Você entende isso aí? Diga um amém mais forte. É desconfortável, não é? É desconfortável, sim. Essa sociedade que está aí fora, que a gente chama de mundo, ela é altamente egocêntrica, altamente humanista, altamente tolerante. Só que o Evangelho nos chama para sermos sal e luz. O Evangelho nos chama, eu vou ler daqui a pouco esse texto, para não nos conformarmos com os padrões dessa sociedade. O Evangelho nos chama para sermos pessoas que, ao invés de sermos egoístas como a gente era, sermos altruístas, ou seja, pensar no próximo. Por exemplo, pensar lá no pessoal que está lá na Paraíba e então amar ouvir uma mensagem sobre missões. Pensar no pessoal que está lá na África, onde igrejas estão sendo incendiadas por muçulmanos. Pensar no pessoal que estava ali debaixo do viaduto da ilha, agora está mais para frente um pouquinho, que são como que me falhou agora o nome, são pessoas ambulantes, são zumbis ambulantes por causa do crack. Não sei se você sabe, mas está em pauta uma lei no Senado Federal para descriminalizar o usuário de drogas. Entenda isso. Isso aparentemente é muito belo, mas entenda a sagacidade da coisa. A proposta da lei, eu posso mandar a lei para você se você quiser. Eu já li a lei, eu não li os comentários sobre a lei. Eu li a lei e li também comentários. Mas a proposta da lei é que o usuário de droga, o viciado, usuário é um nome bacana para viciado, o usuário de droga que for pego que acharem com ele quantidade de drogas para até 5 dias de consumo, esse usuário não pode ser preso. Quantidade de drogas para até 5 dias de consumo. Aí, amados, entra uma outra polêmica. Qual é a quantidade de consumo diária de um viciado em drogas? Vamos supor que os legisladores coloquem sejam 10 pedras de crack por dia. Vamos supor, isso aí é mixaria para alguns. Não sei se você sabe disso. Mas que seja 10 pedras de crack, ou tanto de cocaína, ou tanto de maconha, ou tanto de êxtase. Tudo bem, uma quantidade X para 5 dias. Amados, estamos no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente mora perto de pessoas que vendem e compram. É claro que vai ter um monte de aviãozinho. É claro que vai ter um monte de vapor. Esses caras vão para a rua com 5 dias, não é? Com a quantidade de 5 dias de droga para fazer estica. E depois vendem uma quantidade e voltam para pegar mais uma quantidade para 5 dias. Ou seja, essa lei propõe, no fundo, ela não admite, mas ela propõe, no fundo, a liberação da venda de drogas, de qualquer droga. Essa sociedade está totalmente corrompida. A partir da semana que vem, eu queria que você viesse à igreja no domingo. Queria que você viesse, deve ter uns 2 ou 3 domingos que eu vou pregar sobre esse assunto. Eu vou pregar sobre o que é a verdade. Você acha que existem verdades absolutas?
Ou você acha que tudo é relativo? Eu não vou responder hoje não, mas eu vou responder nos próximos capítulos. Biblicamente, e usando lógica também. Biblicamente, e usando também raciocínio lógico. Por quê, amados? Por que eu vou usar raciocínio lógico? Porque quando você está diante de uma pessoa que não crê na Bíblia, não adianta só você ter argumentos bíblicos. Você tem que usar a sua inteligência, a sua cultura, para poder argumentar. Então eu vou te mostrar argumentos lógicos, mas fundamentalmente argumentos bíblicos. Então vamos lá, as nossas verdades não podem ser maiores que as verdades de Cristo. E por que eu digo isso? Porque hoje é muito fácil ver pessoas colocando a sua verdade acima da verdade de Cristo. Vou te dar um exemplo. Ah, pastor, a carne é fraca. Ah, pastor, Deus sabe todas as coisas. Como que Ele sabe da minha carência afetiva. Ah, pastor, eu roubei sim, mas Deus sabe da minha necessidade. Ah, pastor, eu menti sim, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que eu precisei mentir para não ser descoberto. A maioria das pessoas não admitem que tem pecados, elas só admitem que tem problemas. E isso, além de ser um problema, é um pecado. As minhas verdades precisam estar submetidas à verdade de Deus. Você pode repetir isso? As minhas verdades precisam estar submetidas à verdade de Deus, para que você conheça o amor de Deus. Sabe quando é que você conhece o amor de Deus? Nesse aspecto do que eu estou abordando, é quando você fala assim: eu tinha que mentir para me safar disso, mas eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. E aí você fala a verdade, e o amor de Deus vem e te ampara, te dá cuidado, faz com que você até seja descoberto, sim, mas faz com que haja reconciliação, faz com que você durma em paz, faz com que você se sinta bem. Se você quer descobrir o amor de Deus, então você precisa andar nos caminhos de Deus. Ah, pastor, eu precisava de dinheiro, surgiu uma chance de roubar, surgiu uma chance da pessoa, da menina lá do Guanabara, me deu o troco errado, me deu R$15 a mais, eu fiquei... Pastor, achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Tem até quase que um versículo bíblico aí para justificar a sua lambança. Mas não, aí você passa, se você quer descobrir o amor de Deus, você passa a devolver os R$15 para a moça do caixa do Guanabara, não ter que tirar do bolso dela, porque ela ganha pouco e trabalha pra caramba. E aí Deus vai, e de repente Deus nem te dá os R$15 em dinheiro, mas Deus faz com que o seu mês seja diferente do que ele era. Deus faz com que o seu mês, por exemplo, você não fique doente e não gaste R$40 no medicamento. Por quê? Porque você foi fiel no 15 e Deus te colocará sobre o 40. Você entende isso? Você entende o valor disso? Quer descobrir o amor de Deus? Então viva na palavra de Deus. Não dá para ser diferente. Segundo aspecto do segundo tópico, permitindo-se descobrir dia a dia o amor de Cristo em cada ato, na plenitude dos aspectos da nossa vida. Meu amado, minha amada, não tire Cristo de nada da sua vida. Vou fazer aqui alguns exemplos meio esquisitos, ok? Se prepare aí, repara não, você já me conhece, eu sou meio maluquinho mesmo. Vai almoçar? Almoça com Cristo. Vai dormir? Durma com Cristo. Vai tomar banho? Tome banho
com Cristo presente. Vai disciplinar seu filho? Discipline o seu filho na presença de Jesus. Vai estudar? Estude na presença do Senhor. Vai tomar um suco de laranja? Tome um suco de laranja abençoado pelo Senhor. Vai fazer a unha? Faça a unha na presença do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você e eu praticarmos isso, nós vamos eliminar a grande maioria dos problemas que nós temos. Quando você for na manicure, você não vai falar da vida de ninguém. Quando você sentar no computador com Cristo, você não vai ver sites que você não deveria ver. Quando você almoçar na presença de Cristo, você vai dar graças por aquele alimento e você vai procurar não jogar fora coisas boas, que tem muita gente que não tem para comer. Quando você for disciplinar seu filho, você vai discipliná-lo, vai precisar, se precisar de usar aquele instrumento chamado sandálias havaianas, você vai usar, mas sem espancá-lo. Nós vivemos num país, amados, nós vivemos numa sociedade tão estranha, tão afastada de Deus, que impõem uma lei da palmada e estão quase conseguindo legalizar o aborto. Ou seja, proíbem o pai de dar uma palmada no filho, mas estimulam a mãe a matar o seu próprio filho. Olha a incoerência. Faça tudo com o Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você entende isso aí? Diga um aleluia, meu amado. Terceiro ponto do segundo tópico. O amor de Cristo por nós, que o levou à cruz, deve servir como espelho para que nós possamos morrer, para permitir que Ele viva em nós. Gálatas capítulo 2. Vai lá comigo. Mantenha seu dedinho em Efésios 3, mas vá comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo fala, meu irmão. Tem que ter coragem para falar um negócio desse. Eu fui crucificado com Cristo. Em outra versão diz: eu já estou crucificado com Cristo. Assim, olha o que Paulo fala, olha a profundidade disso, irmãos. Versículo 20. 2, 20. Eu fui crucificado com Cristo. Perceba que não é em Cristo, mas é com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Alguém dá um glória aí? Glória a Deus. Olha só, a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui antes da gente terminar o versículo. A vida que eu vivo no corpo, eu não vivo mais pelos meus desejos, pelos meus sonhos, pelos meus planejamentos, pelos meus achismos, pelas minhas opiniões, pelas minhas vontades, mas a vida que eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo aproximadamente isso: se Ele se entregou por mim, como eu posso deixar de me entregar por Ele?
de me entregar a Ele. Isso é tremendo, é profundo demais. Você quer ser alguém como Paulo? Você quer ser uma pessoa de Deus como Paulo? Quer ter inspiração para escrever um monte de coisas como Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento? Você precisa crucificar o seu eu. Crucificar as suas raivas. Crucificar as suas vontades. Crucificar os seus achismos. Crucificar as suas mágoas. Crucificar as suas vinganças. Crucificar até mesmo as suas dores, as suas razões. Crucificar as suas opiniões. Levar para a cruz e escrever o seu nome lá. Tem um quadro muito interessante do pastor Jaziel Botelho, que ele desenha uma cruz, tipo essa aqui, e aqui ele coloca uma letra E, e aqui ele coloca uma letra U. Crucificar o eu. Ou seja, as minhas ansiedades, os meus anseios precisam passar pela cruz. Não é que eu vá me anular. Não é que Paulo tenha se anulado. Principalmente depois de convertido, Paulo foi um expoente. Paulo foi uma referência. Paulo não se anulou, pelo contrário, ele cresceu muito depois que ele se deixou crucificar com Cristo e se entregou para Cristo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes nós não desfrutamos o amor de Deus da forma como Ele gostaria que nós desfrutássemos, ou seja, na plenitude ou em toda a plenitude do seu amor, porque o nosso eu não está devidamente colocado no lugar aonde estaria, onde deveria estar. Quer desfrutar de toda a plenitude de Deus? Coloca o seu eu no devido lugar. Interessante, amados, é que Jesus nunca vai virar para você e dizer assim: sabe com quem está falando? Jesus não dá surtos de autoritarismo. Pelo contrário, Jesus convida você a viver um modelo de vida diferente. Glória a Deus. Agora o convite está posto. Coloca o seu eu aí, dominado. Quantas vezes você já teve vontade de não vir à casa de Deus e aceitou a proposta do seu eu? Quantas vezes você já teve vontade de se vingar e a proposta do seu eu era maravilhosa? Eu não durmo enquanto eu não fizer uma maldade. Existem maldades gospels? Existem. Quantas vezes nós deixamos o nosso eu falar mais alto? Sabe? Quando o seu eu quiser falar mais alto, não conte até 10 não. Leve-o para a cruz do Calvário. Levá-lo para a cruz do Calvário funciona melhor do que contar até 10. Amém, amados? Terceiro ponto, você quer estar cheio de toda a plenitude de Deus? Entenda que o amor de Deus nos leva à comunhão. Versículo 18 de Efésios, volta lá em Efésios, capítulo 3, versículo 18. Olhe isso, irmãos. 3,18. Vocês possam, juntamente com todos os santos. Vocês possam sozinhos? Não. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O que Deus está falando aqui para a gente? Que cristianismo não é algo para se viver numa caverna. Cristianismo é algo para se viver em comunidade. E se você entende isso aí, dê um glória a Deus.
É difícil viver em comunidade? É. Cada vez mais será. Por quê? Porque a vida é muito corrida, porque cada um pensa no seu próprio umbigo, porque o Guanabara está abrindo nos domingos e o shopping também. Antigamente não tinha, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando eu me converti, não tinha nenhum tipo de trabalho de shopping, de supermercados, no domingo. Só quem trabalhava domingo eram os militares, por escala, os policiais. Hoje não, o comércio, ó. Só que preste atenção, as pessoas são obrigadas a trabalhar. Só que você não é obrigado a escolher o dia do Senhor para ir no shopping ou no Parque Xangai. Capite? Entendeu? Entendeu? E aí a gente deixa de desfrutar a plenitude do amor de Deus. Deixa. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus está aqui na Bíblia. Estou te mostrando a palavra bíblica. O amor de Deus é para ser desfrutado juntamente com todos os santos. Ou seja, é para ser desfrutado, difundido, aprendido, praticado em comunidade. Em comunidade. É para ser desfrutado em comunidade. Primeiro ponto dessa história de comunidade: o amor de Cristo foi derramado por todos, na plenitude de todos os seres humanos e em todas as épocas. O amor de Cristo foi derramado por todos, meu amado. Se você entende isso aí, de um aleluia. O amor de Cristo foi derramado por você, pela pessoa que está ao seu lado, pelo pessoal da igreja Brasas Vivas, pela igreja Anabatista, pela igreja Batista, pela igreja Nova Vida, pela igreja Presbiteriana, por qualquer um que diga que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. O amor de Deus foi derramado por todos. A Bíblia diz que, vou voltar a dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é sobre todos aqueles da CCNV que creem nele não pereçam, não é isso, é todos, uma igreja geral, global, universal, não confundir com a denominação. O que significa isso? Significa que eu preciso conhecer o amor de Deus na vida do meu irmão. Tem uma canção linda que diz assim: que tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida do meu irmão. Quando a gente congrega, a gente conhece o amor de Deus também. Quando o irmão fala alguma coisa que você não se sente muito confortável, quando você é confrontado, você também está reconhecendo, está recebendo pelo menos o amor de Deus, mesmo até que você não reconheça. Mas o amor de Deus, ele nos confronta e nos faz voltar atrás, nos faz repensar algumas atitudes. Então o amor de Deus é para ser vivenciado em comunhão, porque Deus amou a todos, Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo ponto, manifestando o amor de Cristo a outros, que nós chamamos de evangelização. Não estou falando isso em relação ao dia a dia da nossa semana, mas eu estou dizendo isso em relação a pessoas que hoje estão desigrejadas. Estou falando isso a respeito de pessoas que, por várias frustrações que houveram na igreja por causa de homens, nunca por causa de Deus, resolveram se entocar em casa,
e então viver um cristianismo, entre aspas, autônomo, sem se aperceber que o Senhor nos chama, durante toda a Bíblia, a congregarmos, a acrescentarmos a vida um do outro, a recebermos da vida de um e de outro, a fazermos as coisas em conjunto, a pregar o Evangelho do reino de Deus, e o reino de Deus conta conosco, com a gente inseridos nele. E se você faz parte do reino de Deus, dê um glória a Deus aí, meu amém. Se você quer ter mais uma prova do que eu estou dizendo, nós falamos sobre o versículo 3, versículo 18, juntamente com todos os santos. Olhe aí para o capítulo 4, e você vai ver que o título do capítulo 4, pelo menos na minha Bíblia diz a respeito o seguinte: a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, o contexto da manifestação da plenitude, ou de toda a plenitude do amor de Cristo, está dizendo respeito à igreja de Cristo, à reunião dos santos de Deus, à reunião dos crentes em Jesus Cristo. E se você crê no Senhor Jesus com toda a tua alma, diga um aleluia aí, meu amado. O Senhor manifesta o seu amor no meio da sua igreja. Por isso é tão importante você vir. Por isso é tão importante você entender que o amor de Cristo é mais importante do que ir no Guanabara no domingo. Por isso que você precisa entender que o amor de Cristo é mais importante do que qualquer jogo de futebol que possa acontecer no domingo, até mesmo do melhor time do mundo. Por isso que você precisa entender que o amor de Cristo a ser cultivado no domingo, esses momentos que a gente tem no domingo, são mais importantes, amados. São muito mais importantes do que qualquer cinema, do que qualquer passeio, do que qualquer almoço, do que qualquer reunião. Eu não acho que você tenha que deixar de faltar uma vez no ano, 2 vezes no ano, sei lá, eventualmente. Eu não acho que você precisa ser tão radical a respeito disso. Eu não estou falando de quem precisa uma vez na vida faltar, mas eu estou falando de quem sistematicamente abre mão de estar na presença de Deus. Irmãos, é uma oportunidade que a gente perde quando a gente abre mão, pode e abre mão de estar na casa de Deus, junto com os nossos irmãos, cultuando ao nosso Deus, ouvindo a sua voz, vibrando com o Senhor. Você entende isso aí? Digo aleluia. A internet é uma bênção. Eu sou apaixonado pela imensa biblioteca que é a internet. Eu gosto muito de pesquisar, de trabalhar na internet. Eu acho uma ideia esplêndida, e a gente tem esse projeto de colocar cultos ao vivo. Acho uma ideia maravilhosa. Acho uma ferramenta maravilhosa. Nós temos os nossos cultos gravados e colocados, disponibilizados no nosso site. Qualquer pessoa pode ver, você pode enviar para um amigo seu. Isso é muito bom. Porém, irmãos, esses recursos, os DVDs também, não são internet, mas são DVDs que você compra para ouvir mensagens em casa, é um recurso muito bom. Porém, amados, toda essa tecnologia que é favorável, que tem mais prós do que contras, toda essa tecnologia, ela apresenta um risco, chamado o risco da acomodação. A acomodação. Eu queria dizer para você com todas as letras, é muito, mas muito, tremendamente muito diferente você ficar em casa um domingo à noite ou um domingo de manhã assistindo uma mensagem, do que você estar no meio da comunhão do povo de Deus. Não se iluda, amém? Não se iluda.
enriqueça-se, ouça outra hora, é positivo, mas não se iluda. Uma coisa não substitui a outra. Terminando, concluindo. O amor de Cristo só será desfrutado plenamente quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e passamos a descobrir um modelo de vida repleto de amor. Eu preciso me esvaziar para então descobrir. Não dá para ter dois conteúdos no mesmo pote. Eu preciso me esvaziar para poder me encher do amor de Cristo. Isso vai muito além da cultura egoísta do homem pós-moderno. O amor de Cristo não tem sido, em muitas vidas, a principal fonte, e sim o amor, o egoísmo no homem pós-moderno. Terminando minha última frase, o Evangelho é um chamado à renúncia. O Evangelho é um chamado à renúncia. A renúncia da sua própria vontade, a renúncia do pecado, a renúncia do seu tempo. Vou fazer uma pergunta aqui, óbvia, um tanto quanto até idiota. Me permita essa expressão. Quantos aqui não teriam muitas coisas para fazer nesta manhã de domingo? Claro. Cuidar da casa, cuidar da roupa, fazer comida, lavar o carro, dormir mais um pouco. Pastor, dormir, aleluia. Um monte de coisa. Mas você está renunciando a um monte de coisas, a uma série de coisas, para buscar em primeiro lugar ao Senhor. E sabe o que o Senhor fala sobre esse tipo de renúncia e sobre todos os outros tipos de renúncia? Que Ele abençoa e cobre aquilo que você renunciou para estar na presença dEle. Então o Evangelho não é um Evangelho de vantagens. Não é. Se você vive o Evangelho para tirar vantagens para si mesmo, para ganhar coisas, você está vivendo numa ótica errada. Essas coisas vêm, mas vêm como consequências, não como fonte primária. Como fonte primária, o Evangelho é renúncia do eu, é crucificar o eu, é deixar o amor de Cristo invadir meu coração e agir como uma fonte de amor de Cristo. E depois, amados, graças a Deus que a Bíblia diz isso, todas as coisas nos serão acrescentadas. Você crê nisso? Então fica de pé, povo de Deus. Aleluia. Ô Senhor, vamos orar? Vamos orar? Se você puder, erga suas mãos aos céus, como sinal de rendição ao Senhor, como sinal de adoração ao Senhor. Ô Senhor, nós nos reunimos aqui esta manhã. Nós nos reunimos aqui esta manhã, Senhor. Nos reunimos aqui, Senhor, esta manhã. Reconhecemos, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és o único Deus, que Tu és um Deus amoroso, que a Tua vontade é boa, perfeita e sempre agradável. Muitas vezes, Senhor, não é nem agradável a nós, mas é agradável a Ti. Mas por isso nos agrada. Nós, Senhor, reconhecemos que precisamos recuar do nosso eu, recuar do nosso egoísmo, para deixar o nosso amor, o Teu amor em nós, fluir, encher o nosso íntimo, Senhor. Encher o nosso íntimo, direcionar a nossa vida, ser uma lâmpada, Senhor, para que nós não caiamos em erros. Senhor, que esta manhã a Tua palavra fique marcada no nosso coração, para desfrutarmos, Senhor, toda a plenitude do Teu amor, para desfrutar, Senhor, toda a plenitude dos Teus projetos para nós. Que, Senhor, o nosso ego, que o nosso eu, que as nossas crises, que as nossas vontades não nos impeçam, Senhor, de viver o Teu amor pleno. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus.